por que é necessário o cuidado com as profecias? Nisso está a prova de que o Espírito Santo é dom ou veículo intermediário e não espírito comunicante. Se assim não fosse, como profetaria o Espírito Santo erradamente? Sendo, porém, o veículo da revelação, por ele podem se comunicar todas as espécies de espíritos, desde o Cristo até o mais mentiroso ou mistificador. Eis a razão de ser dos cuidados. Confirmando-se ao mesmo tempo Deus com sinais e maravilhas, e com virtudes diversas, e com dons do Espírito Santo, que repartiu segundo a sua vontade. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 6. Nota: igrejas, como já explicado anteriormente, refere-se às comunidades. Fim de nota. O que sair vencedor ficará ileso da segunda morte. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. O que diz o Apocalipse, mandando ouvir ou cultivar a mediunidade, é o mesmo que diz Paulo quando manda não extinguir o Espírito Santo. Como se pode saber que o Espírito Santo se manifesta como dons ou como mediunidade na carne? A primeira e melhor maneira é cultivar o mesmo Espírito Santo ou mediúnico com amor e por amor. Por quê? Porque assim ficam livres dos espíritos embusteiros e os verdadeiros se incumbirão de falar a verdade. Quem se tem feito portadores ou reveladores de ensinos errados em todos os tempos, desde os patriarcas e profetas, são os espíritos ignorantes ou mistificadores que acharam e acham acesso nos profetas ou médiuns levianos. Além do mais, cumpre notar que os espíritos pertencem a variados planos hierárquicos e sabem o que sabem e não o que pensam os homens, que os espíritos sabem tudo. E sobre os espíritos errados, que diziam nos tempos apostolares não ter vindo Jesus em carne? Quando um fenômeno se dá e não são conhecidas as suas leis, os homens ou espíritos buscam uma chave ou teoria, e se nada podem afirmar de fato, com pleno conhecimento de causa, sendo pouco o moral intrínseco, dizem o que lhes convém à tese em vigência e pouco se incomodam com a verdade. No entretanto, já disse, todos os fenômenos se passam em virtude do Espírito Santo, e Jesus tinha essa graça sem medida, conforme João 3,34. Ele podia, pois, produzir mediunicamente coisas que estão longe de ser compreendidas pelo intelecto dos habitantes do planeta. E sobre a não entrada na bem-aventurança dos que não renascerem do Espírito Santo? Nicodemos ouviu Jesus dizer-lhe que aquele que não renascer na sua crença, do culto, conhecimento e sentimento do que seja a graça prometida nos séculos anteriores e trazida por ele, não viria a herdar o reino dos céus. Por quê? Porque quem com Jesus não colhe, desperdiça. Ou o homem cultive e respeita o Espírito Santo, ou dele é blasfemo. Nunca poderá ser uma e outra coisa. E quem blasfemar contra a graça mediúnica, que é a chave dos mistérios e milagres de todos os tempos, manifesta a carne, toda na hora propícia, não será perdoado e terá que pagar até o último ceitil. É bem triste o cabedal dos que dizem ser o dom espiritual, coisa de Beelzebu. E Nicodemos percebeu isso? Só cumpria que percebesse, porquanto Jesus, então, afirmou os dois renascimentos, o da crença nos dons mediúnicos e o renascimento do Espírito, para alcançar a perfeição através das provas comuns. É em Lucas 20, 35 e 36, onde bem se acha exposta a necessidade de provas e aperfeiçoamentos.
Mas os que forem julgados dignos daquele século e da ressurreição dos mortos, nem os homens desposarão mulheres, nem as mulheres os homens, porque não poderão jamais morrer, porquanto são iguais aos anjos e são filhos de Deus, visto serem filhos da ressurreição. Lucas, capítulo 20, versículos 35 e 36. Antes de se fazerem bons, Deus não sabe se o são ou não seus filhos? Deus sabe tudo e tudo marcha para a perfeição. Ninguém foi feito para a perdição. As falsas religiões de que já falamos, no afã de atrair os simplórios para o seu redil peçonhento, desviaram a letra para o terreno em que se acha. Além do mais, cultivando a revelação, terá o homem os ensinamentos que o Cristo não pôde dar então. Muitas são as coisas expostas nos livros de Kardec que se enquadram perfeitamente nas promessas do Cristo quando tal observou. Enfim, ou o homem cultiva a revelação e se livra da besta e do falso profeta e vem a conhecer a verdade que o livrará, ou escraviza-se aos formalismos dessas pseudos ou falsas religiões. Nada poderá haver de contemplação com quem blasfema contra o Espírito Consolador, uma vez que o próprio Cristo não lhe prometeu uma redenção amena. Se a Igreja do Cristo, iniciada no Pentecoste, tivesse continuado, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 14, a humanidade da Terra já estaria noutro nível moral, pois, sendo simplesmente revelacionista, estaria consequentemente sob o patrocínio de Jesus Cristo. Volvamos sobre o batismo de Espírito Santo, naquilo que se refere à manifestação do mesmo Espírito Consolador como dons na carne? Sim, e para tanto, transcrevendo as afirmações de Paulo. E sobre os dons espirituais não quero, irmãos, que vivais em ignorância. Sabeis que, quando éreis gentios, concorríeis aos simulacros mudos, conforme éreis levados. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 e 2. Deve-se notar que o dogma, sendo o atrofiamento do princípio intelectual, é o mais profano e o mais imundo de todos os ídolos. Com eles, as falsas religiões fazem da criança uma medrosa e do homem um covarde ou escravo. Há, pois, repartição de graças, mas um mesmo é o Espírito. E os ministérios são diversos, mas um mesmo é o Senhor. Também as operações são diversas, mas um mesmo Deus é o que obra tudo em todos. E a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro, porém, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças, com o mesmo Espírito, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro a interpretação das palavras. Mas todas estas coisas obra um só e o mesmo Espírito, repartindo a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 11. Note-se que o discernimento dos espíritos comunicantes é o mais, ou um dos mais importantes dons, porquanto sem discernimento, quem saberia se o espírito estaria falando coisas exatas, mistificando ou mentindo? Além disso, porém, vai o respeito que devemos a todos os dons, porque Deus manda a cada qual o que lhe for mais aproveitável para o bom cumprimento de sua missão na terra. E como se devem reunir os crentes para cultivar esses dons revelacionistas? Do mesmo modo porque o faziam os apóstolos, como lemos em 1 Coríntios capítulo 14, e como se acha exposto na codificação kardeciana. Segui a caridade, anelai aos dons espirituais e, sobre todos, ao dom da profecia.
1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. O tradutor Figueiredo consigna pessoalmente no sentido profeta ou vidente. Antigamente, em Israel, todo o que ia consultar a Deus dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque aquele que hoje se chama profeta se chamava então vidente. 1 Reis, capítulo 9, versículo 9. Nos dias apostolares, o conceito já era outro, pois se chamava profeta ao médium, que hoje se chama de incorporação, ou aquele que, quando tomado por espírito, fala a língua normal do médium. De toda e qualquer forma, porém, profeta é o homem que pode manter colóquios por uns ou outros modos com o plano astral. Quando se diz que Jesus veio tornar os homens herdeiros de dons mediúnicos, dizer se quer que Jesus veio transformar os cegos em seres capazes de ver. Prossigamos. Assim também vós, porquanto sois desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da Igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Uma vez que a pedra angular da Igreja é o Espírito Santo, que se manifesta na carne como dons, como poderá ser nobre e verdadeira uma igreja, uma vez que deprime aos mesmos dons o Espírito Santo? Nisso mesmo é que as falsas religiões, a besta 666 e o falso profeta, se testemunham como tal. Nelas, o que é dom revelacionista é chamado de coisa de Beelzebu, e o que elas impõem, dogmas ou idolatria, é palavra de Deus. Prosseguindo na mesma epístola, que ensina como se cultiva o mediunismo ou como se faz uma sessão espírita, temos: na lei está escrito: em outras línguas e noutros lábios falarei, pois a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. E assim as línguas são para sinal, não aos fiéis, mas aos infiéis. Porém as profecias, não aos infiéis, mas aos fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar em um corpo, e todos falarem línguas diversas, e entrarem então idiotas ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se profetizarem, e entrar ali um infiel ou um idiota, de todos é convencido, de todos é julgado. As coisas ocultas do seu coração se fazem manifestas, assim prostrado com a face em terra, adorará a Deus, declarando que Deus verdadeiramente está entre vós. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 21 a 25. É por isso mesmo que as apostasias dogmáticas se lançam como feras contra a igreja revelacionista ou espírita. Elas sabem que as torpezas de que são e foram autoras são postas à mostra para que a humanidade saiba em que mãos andou por séculos a fio. E não leem sequer que estão fora das práticas do Cristo e do culto apostolar? Leem, mas os interesses do bolso, do estômago e do orgulho não os deixam respeitar a verdade. Não disse o Cristo que quem erra se torna escravo do erro? Agora são elas, ou eles, quem consigo mesmo terão que ajustar contas pelo que erraram e pelo que fizeram errar, induzindo os povos ao erro, e amparo nas Escrituras não encontrarão, porque elas dão testemunho de que a Igreja do Cristo é o testemunho do Espírito Santo.